O Café com Informação nasceu para ser aquele momento em que a gente senta, pega a xícara bem cheia de café e fala de informações do agro sem rodeios. Não é recado rápido, é sobre informar o que está acontecendo, opinar quando precisa e provocar o pensamento além das manchetes. Porque no campo, uma decisão mal embasada não fica só no papel. Ela vai para a lavoura, para o confinamento, para a caixa e para a nossa mesa. Nesse episódio, eu quero que você use esse seu tempo como um convite à reflexão. Como se você tem se informado? Como que sabe sobre o agro? Quem tem te ajudado a enxergar o todo e não apenas um lado da história? A nossa conversa passa por informação, opinião e provocação, para você tomar decisões mais conscientes dentro e fora da porteira. Pega a sua xícara e chega mais. A safra de soja brasileira está uma mistura de esperança e preocupação. De um lado, o plantio caminha para a reta final. As chuvas no Cerrado começam a ganhar força e regiões como Goiás vão conseguindo recuperar o atraso. Por outro lado, o clima irregular das primeiras semanas mexeu com todo o calendário da semeadura, fez o produtor replantar a área e aumentou o custo no momento em que as margens já andam bem apertadas. Em muitas lavouras, a umidade do solo está no limite. Dá para plantar e não dá para errar. O avanço do plantio, por mais que seja importante, ainda depende da confirmação das próximas chuvas, que vão dizer qual será o ritmo das próximas semanas e o tamanho do potencial produtivo do Brasil. Enquanto isso, a comercialização vem lenta. Os novos negócios são escassos e o produtor olha para os preços com a sensação de que qualquer passo precisa ser bem pensado. Os agentes de mercado acompanham uma combinação complexa. O que acontece no plantio aqui, os estoques lá na China, a política agrícola dos Estados Unidos e, claro, o humor do clima. Nesse cenário, a diferença entre ser reativo e ser estratégico está na qualidade da informação que se chega lá na ponta. Se você quer entender o que está por trás dos números, das cotações e das previsões, busque informação profunda, de qualidade e confiável sobre o agronegócio. A discussão sobre a moratória da soja pode parecer distante do dia a dia da fazenda, mas impacta diretamente quem planta, comercializa e até quem vive no campo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão que suspendeu todos os processos, inclusive no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, que questionavam a validade da moratória. O ponto central é simples de entender. A Confederação defende que a investigação sobre o possível cartel de compra, concentração de poder e prejuízo a produtores não pode ser engavetada. A entidade lembra que a moratória da soja não se baseia no Código Florestal, que já determina regras rígidas de preservação ambiental. Se o produtor cumpre a lei, por que um acordo privado deveria criar uma barreira extra e, na prática, tirar a competitividade de quem produz dentro das regras? A defesa é por liberdade de mercado, por equilíbrio e por justiça, especialmente para os pequenos e médios produtores que não têm fôlego para encarar mais custos e mais exigências que não estão na lei. Essa discussão não é apenas jurídica, é também moral. Quem define as regras do jogo? Quem arca com as consequências? E quem está sendo ouvido nesse processo? Se você quer formar a sua opinião com base em fatos e não em frases soltas, busque informações de qualidade sobre a moratória da soja, sobre o Código Florestal e sobre as investigações em andamento. Entender esses bastidores é valorizar quem produz de forma legal e responsável no campo. Na Amazônia, agricultores familiares e pequenos produtores estão começando a ver a floresta preservada como uma fonte real de renda, não apenas com um discurso bonito.
O projeto Carbono Social nasceu para facilitar o acesso dessas famílias ao mercado de carbono e a novas formas de financiamento ligadas ao clima. Em linguagem simples, esse projeto transforma cada hectare preservado em créditos de carbono que podem ser vendidos, gerando receita direta para quem cuida da terra. Primeiro, as propriedades são mapeadas e analisadas para saber o que já está conservado. Depois, técnicos medem o carbono armazenado na floresta usando trabalho de campo e imagens de satélite. Esses dados vão para uma plataforma digital que dá rastreabilidade a tudo. Com isso, o carbono preservado vira crédito certificado pronto para ser negociado no mercado. A venda desses créditos coloca o dinheiro no bolso dos produtores e das comunidades ao mesmo tempo. Reforça também o incentivo para manter a floresta em pé e investir em manejo sustentável. O diferencial é que esse modelo não pensa só no meio ambiente, mas também em indicadores como renda, gênero e bem-estar comunitário, unindo assim, então, contabilidade de carbono e impacto social. Se você quer opinar sobre floresta, clima, agricultura familiar com propriedade, busque informações de qualidade sobre iniciativas como o Carbono Social. Entender esses mecanismos é essencial para valorizar quem produz e preserva ao mesmo tempo. Imagine cooperativas e associações de agricultores familiares produzindo seus próprios insumos biológicos em escala industrial ou semi-industrial com apoio financeiro que não precisa ser devolvido. Essa é a ideia da iniciativa de bioinsumos lançada pelo BNDES. O programa prevê até 60 milhões de reais em recursos para implantar unidades produtivas dentro das próprias organizações rurais, priorizando as regiões norte e nordeste do nosso país. Na prática, isso significa mais autonomia, menos dependência de insumos convencionais e uma ponte direta para sistemas agrícolas mais sustentáveis, com o uso de biotecnologia e práticas agroecológicas. O banco pode participar com até 90% do valor do projeto em alguns casos, o que reduz a barreira de entrada para organizações que não teriam como investir tudo isso sozinhas. Mais do que uma linha de apoio, é um sinal claro de que a agricultura familiar está sendo chamada para ser protagonista na transição para um modelo de produção mais limpo. A pergunta que fica hoje é: estamos prontos para aproveitar essa oportunidade e transformar a forma como nós produzimos insumos no Brasil? Ou vamos continuar dependendo de modelos caros e distantes da realidade do pequeno produtor? Fica a nossa dica: busque informações de qualidade sobre essas iniciativas, sobre editais abertos e sobre casos reais de sucesso. A informação certa é a primeira matéria-prima de qualquer transformação. O seguro rural pode parecer apenas mais um custo na planilha, mas num país em que uma safra pode ser definida por uma seca fora de hora ou por uma chuva exagerada, ele é o escudo que mantém o produtor em pé depois da perda. A proposta do Ministério da Agricultura é blindar esse seguro de cortes no orçamento, ampliar o uso do seguro paramétrico e tornar o seguro obrigatório para quem contrata crédito com juros subsidiados. Na prática, o seguro paramétrico usa indicadores climáticos como volume de chuva e temperatura para disparar os pagamentos automáticos em caso de eventos extremos, sem aquele processo demorado de perícias na propriedade. Isso reduz a burocracia e coloca o dinheiro na mão do produtor no momento em que ele mais precisa. Hoje, o governo ajuda a pagar uma parte do custo do seguro, entre 20% e 40%, a depender da cultura e da região. O resto fica por conta do produtor, que muitas vezes acha caro e acaba arriscando produzir desprotegido. Num cenário de mudanças climáticas cada vez mais intensas, é mais caro pagar o seguro ou encarar uma quebra de safra sem qualquer proteção? Quem produz sabe que renegociar dívidas após um desastre
não é sustentável a longo prazo. Se você quer tomar decisões mais conscientes sobre o seguro rural, precisa entender como funcionam esses modelos, quais as regras e quais as oportunidades. Então, busque informação séria e detalhada sobre o tema, porque no agro a falta de informação pode sair mais cara do que qualquer apólice. O setor de criação de peixes no Brasil se vê às voltas com uma notícia que mexeu com todo o planejamento. A tilápia passou a constar na lista nacional de espécies exóticas invasoras, ao mesmo tempo em que foi autorizada a importação do peixe vindo do Vietnã. Estamos falando do peixe mais consumido no país, responsável por milhões de empregos e por uma importante parcela da renda de produtores em várias regiões. A decisão gerou indignação e medo. Se por um lado o Ministério do Meio Ambiente diz que a classificação tem caráter técnico e preventivo, por outro, os produtores temem que isso abra espaço para mais burocracia, restrições de licenciamento e uma insegurança jurídica. Como falar em estímulo à produção nacional, enquanto 700 toneladas de tilápia importada chegam ao mercado, e já chegaram agora em novembro, aumentando a concorrência para quem já enfrenta os custos altos e as margens apertadas. Essa situação escancara um contraste incômodo. De um lado, discussões sobre sustentabilidade. De outro, decisões que podem enfraquecer quem produz aqui, seguindo regras sanitárias e ambientais rigorosas. Te pergunto, como equilibrar a proteção do ambiente com a proteção de quem vive da aquicultura no Brasil? Se você quer formar uma opinião consistente sobre essa polêmica, busque informações de qualidade sobre a cadeia produtiva da tilápia. A visão completa permite defender um agro forte, responsável e respeitado, claro. O Brasil apresentou ao mundo um fundo global para a conservação de florestas tropicais, chamado Florestas Tropicais para Sempre, como grande vitrine da Conferência Mundial do Clima marcada para o país. A ideia é simples. Países e investidores colocam dinheiro num fundo que aplica em ativos financeiros, gera rendimento e com esse rendimento faz pagamentos anuais por hectare de floresta conservada em cada país participante. Na teoria, é uma forma de recompensar quem mantém a floresta em pé. Na prática, o que se viu foi um interesse abaixo do esperado. Países como Noruega, França e Indonésia se comprometeram com bilhões de dólares. A Alemanha discute um aporte expressivo e alguns investidores privados já anunciaram recursos. Mesmo assim, a meta inicial está longe de ser atingida. A decisão da China de ficar de fora do fundo mostra como a geopolítica e os interesses econômicos pesam, mesmo em uma pauta que tese é do interesse de todos. O discurso de que a floresta é importante para o clima global é consenso. Mas quando chega a hora de colocar dinheiro e definir regras claras de governança, a conversa fica bem mais complexa. A reflexão que fica para quem está no agro é como esses mecanismos internacionais podem afetar a vida de quem produz aqui, seja com restrições, seja com oportunidades de rendas e parcerias. Para não ficar preso a narrativas superficiais, é fundamental buscar informações de qualidade sobre esses fundos, suas regras e suas metas. Entender o cenário global é parte da estratégia para valorizar o agro brasileiro. Se você chegou até aqui, eu quero terminar esse café com informação com um convite muito claro. O que a gente fez hoje foi mais do que passar notícia. Foi amarrar pontos, trazer contexto, colocar opinião e te provocar a pensar sobre o lugar do agro num Brasil cada vez mais observado pelo mundo. Cada tema tem impacto direto ou indireto na sua vida, mesmo que você não esteja todo dia de bota no barro. E é por isso que eu te convido para seguir acompanhando essa conversa. Se inscreva agora no canal Engenho Comunicação, ative o sininho das notificações e deixe o seu like aqui nesse vídeo. Isso mostra para a plataforma que esse tipo de conteúdo que valoriza o agro,
com responsabilidade e profundidade, precisa chegar mais longe. Compartilhe o episódio com alguém que fala do agronegócio, mas talvez ainda não tenha visto outros lados da história. E já fica o convite para o próximo Café com Informação. A gente se encontra de novo.